Olá, bem-vindos ao nosso podcast do Portal. Hoje com uma pessoa muito especial, a Silvia Sousa Silva, uma amiga que é multifacetada, é uma mulher linda, cheia de garra, é uma ativista em questões de agricultura biológica, defesa dos animais, educação holística, é uma cozinheira exímia, já tive a oportunidade de provar muitas das suas iguarias, é uma mãe super dedicada. É também uma educadora, porque ela, através dos seus posts e das suas intervenções, é sempre muito pedagógica, e é engenheira de produção animal, não é, Silvia? Sim. E então, Silvia, queria começar por te pedir para me explicares quem é a Silvia e como começou este gosto, esta sensibilidade pelas questões da natureza, dos animais. Olá, Isabel. Obrigada, a generosidade tua. A Silvia é aquilo que se vê. Eu acho que as pessoas costumam dizer que os meus olhos dizem tudo. Eu não consigo esconder as emoções e eu não consigo esconder aquilo que sou. O despertar pela natureza já vem de muito longe e talvez relacionado com a minha formação da base. Eu, para ser sincera, na altura nem sabia bem o que é que queria seguir. As pessoas são muito novas quando têm que escolher o seu caminho e optei por vários cursos, mas acabei por ir para a Engenharia da Produção Animal em Santarém. Na verdade nem sabia bem o que me esperava, só sabia que gostava muito de trabalhar ao ar livre e gostava de animais. E eu sempre vivi, nasci, cresci na cidade, portanto não tinha uma ligação forte com a natureza, mas era algo que na verdade me faltava. Se bem que eu fui escoteira e, portanto, se calhar a ligação com a natureza, agora que eu estou a pensar nisso, porque eu realmente não reflito muito sobre os assuntos, só quando me espicaçam agora como tu. Mas realmente, se calhar, a ligação vem daí, de ser escoteira. E depois fui para Santarém e gostei do curso. Comecei a exercer nessa área, aqui já na Madeira, no Porto Muniz, mais precisamente na Estação Zootécnica da Madeira. Mas tive a sorte de conhecer o Zé Carlos, que agora é meu marido, já há muitos anos, agora já há quase 30 anos. E ele tinha feito estágio em agricultura biológica. Na altura era uma área nova, era uma paixão pioneiro, exatamente. E decidi depois aplicar os conhecimentos aqui na Madeira. Tive a sorte também de lhe proporcionarem a liberdade total para trazer os conceitos e tentar arranjar um grupo de agricultores para testar as técnicas. Foi um sucesso e, portanto, nessa altura comecei a introduzir o conceito na minha área de trabalho e comecei a desenvolver a pecuária biológica. Ele tinha a agricultura biológica, eu tinha a pecuária biológica e fomos unindo caminho e traçando caminho e conseguimos até que a Madeira fosse pioneira nesse sentido. Tem uma sensibilidade nascida de hoje, exatamente, não é? Exatamente. Mas tu tens noção, Silvia, que tu és tens um impacto grande e és muito inspiradora nos teus posts, por exemplo, de as iguarias que tu confeccionas, sempre com um toque especial e que tenham a ver com a estação, com os produtos da nossa região, das fotografias que tu postas da tua casa, onde, portanto, toda essa vivência e essa paixão não é apenas uma defesa teórica, é mesmo a tua maneira de ver, porque tu tens consciência do quão inspiradora tu és na forma como tu vives e também na forma como a tua própria família vive, não é? Porque os teus filhos também têm essa sensibilidade pela natureza. Como é que tu consegues isso? Como é que tu conseguiste conciliar esse teu gosto e essa tua sensibilidade depois com o teu dia-a-dia e com a tua maneira de ver? Eu não tenho essa noção de ser algum tipo de inspiração para as pessoas. O que eu sei é que nesse caminho, e nós, sendo o Zé Carlos tão ligado à natureza, e nós quando decidimos criar família, decidimos ir viver para o campo. E
e no fundo fazemos as coisas da maneira que gostamos. Nós é que tivemos essa oportunidade, não é? Trabalhamos para isso, mas conseguimos fazer as coisas e nesse caminho conseguimos fazer exatamente aquilo que nós sonhámos. Foram vocês que construíram a vossa casa? Fomos nós construindo a nossa casa, nós continuamos a construir a nossa casa. Ainda a pandemia, por exemplo, que nos recolheu a casa, foi uma forma de nós começarmos a fazer coisas que há muito tempo tínhamos adiado, os arredores, muitas coisas, criar mais animais, e os miúdos gostam disso. Nós várias vezes perguntámos, porque nós vivemos no Santa Serra e temos a noção que para jovens às vezes é difícil tentar conciliar as saídas noturnas, como é que fazemos, e nós muitas vezes perguntámos, preferiam viver no Funchal, terem mais proximidade com a parte social, e eles, não, nós estamos aqui muito bem, e diziam muitas vezes que não vendam a casa, nós queremos continuar isto, e eu sinto, e nessa parte eu tenho orgulho, porque sinto que nós inspiramos os nossos filhos, isso sim, isso nós sentimos que os moldamos, e eles moldaram-nos a nós, obviamente. Então, além dessa influência que tu tens, pronto, como educadora, mas tens também nos outros, e eu estou-me a lembrar, quando te conheci, os nossos filhos estavam no mesmo colégio, e fiquei a conhecer uma associação que tinhas formado, orgânica, não é? Exato. Depois para a qual também fui convidada e cheguei a participar contigo, mas aí já era aquela preocupação de levar esta sensibilidade mais além da tua casa, não é? Exato. De transportar essa sensibilidade para outros meninos e a preocupação em relação à alimentação, mas isso tudo também vem associado a uma parte artística, e nós aqui no Ateliê das Artes, no Portal das Artes, já fui ateliê, nós aqui no Portal das Artes também temos essa dimensão que é a arte de viver. Isso ao fim e ao cabo é uma arte de viver, não é? Como é que tu consegues? Porque muitos de nós dizemos é muito bom seguir a alimentação das estações e ter cuidado com a alimentação e dar uma educação aos filhos com essa sensibilidade, mas não há tempo porque estamos todos a correr mas tu, como é que consegues? Porque tu tens uma vida profissional cheia, tens 3 filhos, portanto já és considerada uma mãe de família numerosa, não é? Vives fora do Funchal. Lembro-me nessa altura que vocês só tinham um carro, também por questões de sustentabilidade, que eu vivo no Funchal e nessa altura tinha o meu carro e o meu marido, e fiquei realmente, esta mulher vive fiel, esta família vive fiel àquilo que acredita. Portanto, essa gestão toda, e ainda por cima com criatividade, porque tens uma filha artista, tens uma irmã artista, como é que isso, o que é que tu dizes? Na verdade, deixa-me contar um segredo, que eu gostava muito de ser artista de profissão. É sério? É sério. Já és uma artista, mas... E portanto, tudo o que eu faço, eu tento, na verdade, eu não tento, eu faço ao meu gosto, e como estavas a falar das fotografias e dos posts que eu faço, eu gosto de fazer e faço para mim. Depois a partilha, se inspira alguém, essa não é a minha preocupação. Mas sim, eu tenho uma preocupação ambiental, tenho uma consciência, acho que tenho uma responsabilidade ambiental, sobretudo agora, e que já vem de longe, nomeadamente com a orgânica. Nós sentíamos que estávamos a trabalhar na agricultura biológica e fazia falta a informação, a sensibilização ao público, e nessa fase, sim, a orgânica foi muito importante, e resulta dessa nossa preocupação de tentar sensibilizar as pessoas, o consumidor em particular, mas também os produtores, de que importa cuidar desta nossa casa comum, não é? E tu és muito dedicada à parte feminina. Eu acho que essa parte do cuidar, da sensibilidade que nós temos com os recursos naturais, do ambiente, do nosso planeta, eu acho que vem muito da nossa parte feminina. Eu gosto muito de falar na Vandana Shiva, que é a minha inspiradora, é uma ativista ambiental da Índia e que luta pelos direitos das mulheres e das sementes livres, da agricultura biológica, e ela diz que esta nossa vertente feminina, este papel, esta nossa herança cultural, aquele trabalho que os homens achavam menor e que
davam às mulheres para tratar, que era o trazer a água, sustentar a família, cozinhar para a família, que no fundo é o cuidar, não é? É a nossa herança cultural e que faz parte do nosso feminino e que tem esse lado muito de preservação, de proteção, não só das pessoas, mas do ambiente. E acho que todos nós devemos ter isso. Eu, por exemplo, tento incutir isso no meu dia-a-dia, tenho sempre essa preocupação em tudo o que faço, e estavas a dizer como é que eu consigo gerir. Eu acho que é uma questão de prioridades. Se calhar abdicamos de algumas coisas que se calhar prejudicavam o planeta para tentar acolher outras que têm atenção a essa proteção dos recursos e do nosso futuro, não é? Silvia, fala-me um bocadinho mais sobre esse teu gosto pela arte. Como é que tu, não sendo artista de profissão, mas estás certamente dentro dos teus afazeres ou hobbies, formas de expressares essa arte? A fotografia é uma delas, a cozinha também? Sim, eu acho que sim. A cozinha, eu não sigo receitas. Aliás, não, eu sigo receitas, mas depois tento sempre criar, não é? Nós damos sempre algo de nós em cada coisa que fazemos, e acho que sim, é uma forma de criar, mas em tudo que nós fazemos tentamos pôr um pouco de nós, e mesmo quando trabalhava na agricultura e na pecuária biológica, tentava conciliar isso com o gosto pela criação ou pelas artes. Chegámos a fazer livros para crianças, na vertente de sensibilização, e não só escrevia como ilustrava os livros, e portanto eu acho que em tudo nós devemos sempre tentar conciliar aquilo que nós escolhemos fazer na vida, para a profissão, com aquilo que nós gostamos de fazer na vida. E as artes, eu não tenho jeito, não se pode dizer que sou uma artista, porque não é essa a minha, não acho que tenha jeito para nada em particular, mas acho que tenho, não sei, uma inspiração. Eu sou testemunha, estou-me a lembrar de um episódio curioso contigo, que foi no Dia do Planeta, em Santa Cruz, na casa... Hora do Planeta, na Hora do Planeta, exatamente. E lembro-me quando a Orgânica tinha lá o posto e fizemos uma série de atividades, e lembro-me perfeitamente do momento que tu estavas a fazer uma atividade com a lagartinha para crianças, lembras? Sim, e que tu sim, construíste sim. E fizeste, e eu fiquei assim a olhar e pensar assim, mas é interessantíssimo, porque a Silvia não é professora, não é educadora, e de repente encarnas ali um espírito pedagógico, tinhas montes de crianças à volta a seguir-te, e isso é muito bonito, porque é isso que tu estás a dizer, tu colocas a tua presença toda naquilo que estás a fazer, é isso? Sim, eu acho que importa não fazer por fazer. Importa fazer o mais bonito possível, o mais atrativo possível. E essa é uma forma de estimular e de sensibilizar as pessoas, porque se eu fizer uma coisa, mas se a coisa for desenxabida, só para cumprir, não é? Exatamente, não faz sentido. E mesmo a cozinhar, se nós cozinharmos só por cozinhar e não tivermos atenção a determinados aspectos, como esse de respeitar os ciclos da natureza, ou pôr uma salada mais bonita porque introduzimos as flores comestíveis, ou só o prazer de ir colher, porque é uma das coisas que me dá mais prazer, em vez de definir o que é que vou fazer, em vez de definir o que vou fazer e depois ir comprar os ingredientes, é saber o que é que há disponível neste momento na natureza ou em casa, não é? Porque nós temos essa vantagem de viver no campo, vantagem que dá trabalho. Era isso que eu ia dizer, é uma sorte, mas é uma sorte com trabalho, não é? Exatamente, nós temos essa sorte. Explora mais um bocadinho, dá-nos a conhecer como é que é, por exemplo, o dia-a-dia com com animais, com cultura, com isso tudo, e depois com o teu trabalho, como é que tu geres isso? Explica-nos um dia-a-dia de alguém que vive no Santa Serra, que trabalha no Funchal, que tem animais e que tem plantas. E filhos para tirar da cama. Filhos, sim. É levantar muito cedo, é o tal esforço que compensa. Normalmente 6:30 da manhã já estamos levantados. Esteja frio, esteja calor, porque agora está mesmo muito frio,
o Zé Carlos nós também temos gatos e cães, portanto o Zé Carlos fica com a parte dos animais de produção, levanta-se e vai alimentar as galinhas, mudar as ovelhas. Até porque isso é a tua formação, portanto tu já sabes disso, ele é que tem que aprender. E eu fico... Toma o teu chazinho enquanto. E eu adoro campo. E quando estou de fim de semana, adoro acordar com as galinhas e adoro essa sensação. Mas não me imagino levantar às 6 da manhã para pensar, antes de ir trabalhar, conseguir conciliar isso tudo e pôr a casa toda a andar. E imagino que os nossos ouvintes também se questionam. Desculpem. Isso é muito giro, é muito romântico até, mas como é que será isso no dia a dia? Quer dizer, um dia faz-se, uma semana também, um mês, mas já lá vão muitos anos, ou seja, desde o vosso casamento vocês vivem nesse modelo, não é? Exatamente. Desculpem, mas isto nada, não faz mal. Eu fui frio do Santo. Uma puxa talvez resolveria isso. Mas o que é engraçado também, eu também estava a pensar, enquanto melhoras a tua tosse, eu estava a pensar que tu tens outra componente que eu também acho muito interessante, que é, tu colocas a alimentação saudável, equilibrada, mas tu nunca esqueces as tradições. E então, volta e meia, pôs uma fotografia da tua lareira e uns copinhos de vinho ou uns copinhos de poncha, e eu acho isso delicioso, porque não há aquela vertente só tudo estritamente saudável, no sentido de não entra álcool, não entra não sei o quê. Portanto, há ali um equilíbrio interessante também. Exatamente, eu acho que a saúde não é só quando tu tens regras muito estritas e muito restritivas, é muito mais difícil cumprir do que tu admitires determinadas coisas, mas tentares controlar a parte que tu consegues exatamente controlar. Eu faço pães assim, mas os limões são nossos, as laranjas serão com certeza ou da agricultura biológica na altura em que existem laranjas, ou outra fruta. E, portanto, tento... Aproveitas sempre o melhor dos dois lados, não é? O melhor da diversão com... E relativamente às tradições, eu gosto muito da gastronomia portuguesa e, portanto, e madeirense também. E, portanto, tento incorporar também sempre essas questões, porque muitas coisas que antigamente se comia, deixa-se de e às vezes até são as mais saudáveis. Por exemplo, relativamente ao pescado, a cavalo e o chicharro, que agora até é considerado peixe que não são nobres ou menores, e são ótimos, não é? São saudáveis. E eu acho que importa sempre, de vez em quando se tem a oportunidade de sensibilizar para o consumo. Lá está, a tua preocupação sempre pedagógica não é só o gosto, é também essa tradição. Mas devias-nos contar, quando fizemos este intervalámos aqui, ias contar o teu dia. Mas eu estava a contar exatamente que relativamente à rotina diária, o Zé Carlos fica com a parte dos animais de produção, levanta-se cedo, vai buscar os ovos, que nós depois acabamos por introduzir no pequeno almoço, se tivermos tempo de um pequeno almoço mais prolongado, e eu faço, deixo entrar os gatos, deito comer aos gatos, deito comer ao cão, e depois fazemos a rotina normal, tomamos um pequeno almoço, mas sim, temos que levantar cedo. Infelizmente o trânsito condiciona-nos um bocadinho, e portanto parte deste tempo que temos que levantar cedo é depois retirado também, exatamente. E, depois, e a parte de usufruir a casa, porque eu sei que vocês também têm uma parte exterior. Conta-me um pouco, eu fico curiosa quando vejo aquela piscina, lago que vocês têm, não é? Aquilo também foi construído por vocês, não é? Também é possível, não é só o trabalho. A casa oferece e muito também de lazer, não é? E de espaço potencial para a família. O tanque, aquilo começou por ser um tanque de rega, não é? E é um tanque de rega, fruto do nosso investimento na agricultura, e depois, durante a pandemia, nós achámos que podíamos tornar, porque nós fazemos depois, mesmo já para dentro do tanque de rega,
nós fazíamos o aproveitamento nós tentamos que a nossa casa seja o mais ecológico possível, não é? E, portanto, fazemos todo o aproveitamento das águas pluviais, das águas que surgem depois da rega e que vêm do jardim e que não se infiltram imediatamente no solo. Iam todos parar diretamente ao tanque de rega. Durante a pandemia, com mais tempo, o Zé Carlos decidiu fazer um barbecue e fez o forno, ele próprio fez o forno e fez também um lago, no fundo uma piscina ecológica, para filtrar as águas fluviais e que depois então de passarem por um filtro, que são as plantas e os peixes, vão para o tanque de rega e depois do tanque de rega então vão para regar as frutícolas e as hortícolas. E isso, o facto de ser a água é vida, não é? Que todos sabemos. E o facto de ter ali um canto com muita água e muita vida atrai todas as espécies de animais. Então é muito bom mesmo, é uma paz. Logo de manhã, nós normalmente aos fins de semana o que fazemos é o café vamos tomar para lá, ao pé desse tanque. E ouve-se as mais variadas, os cantos dos pássaros e é espetacular, é uma paz interior ali. Ok, ao cabo vocês têm ali um refúgio, era isso que eu ia dizer, vocês têm ali um refúgio. Silvia, se tu quisesses, não digo conselhos, mas propor algumas dicas para quem nos está a ouvir e a pensar assim, eu adorava isto, mas isto para mim é tudo não passa de um sonho, não consigo mudar a minha, ou porque vivo num funchal, ou porque vivo num centro e não consigo alterar a minha vida, para onde é que poderia alguém, qual é a dica que tu davas, por onde começar? Se eu quisesse fazer uma alteração à minha rotina para me tornar mais sintonizada com a natureza e para conseguir, quais eram os primeiros passos que tu darias para um roteiro de alguém que estava a começar? Vamos imaginar um protótipo de uma família que vai ter filhos agora e que gostava de proporcionar aos seus filhos esta vivência mais próxima da natureza, mesmo vivendo ou não numa cidade, mesmo tendo espaço ou não, num apartamento ou numa casa. Que dicas que tu poderias dar para aqueles que nos estão a ouvir sentirem-se inspirados a começar a mudança amanhã? Bem, não sei se sou a pessoa mais indicada para dar dicas nesse sentido. Vou só te fazer um parênteses. Aqui no nosso podcast nós pretendemos criar manifestos de vidas autênticas, e a tua vida é uma vida autêntica. Portanto, o que tu estás a colocar aqui é a tua experiência de vida, não é a teoria dos livros. Por isso és uma pessoa inspiradora nesse sentido. Se tu fazes, qualquer um de nós pode fazer. Às vezes falta-nos um pouco da coragem de mudar e da inspiração, e era isso que eu gostava que tu nos trouxesses aqui. Certo. O mais importante é sonhar, não é? Eu acho que as pessoas, a partir do momento em que sonham e visualizam, conseguem, têm metas e objetivos na vida, que são os sonhos no fundo, tudo é possível, eu acho. E mesmo que não se consiga atingir o ideal, há sempre um caminho, e cada passo, cada fase que se conquista no fundo é atingir um bocado desse sonho. E quando não se tem a oportunidade de fazer, de comprar um terreno no campo, ou de sonhar, de produzir as suas próprias, se bem que mesmo no apartamento é possível ter a nossa parede vertical, a nossa jardim, a nossa horta vertical, nem que seja ter as nossas ervas aromáticas, como estamos aqui a ver o nosso chazinho de hortelã. Mas eu acho que ser autêntico nesta ligação com a natureza é o facto de fazer as coisas com
de ser genuíno naquilo que se está a fazer. E mesmo que seja uma coisinha pequena, mesmo que seja só, por exemplo, cumprir com o ritmo da natureza, o mercadinho da agricultura biológica, à quarta-feira que existe no Funchal, passar por lá, falar com as pessoas, elas próprias são uma inspiração. E o facto de nos ligarmos às pessoas que cultivam os nossos próprios alimentos, em vez de comprar no supermercado, na grande superfície, eu acho que só isso eu acho que já nos dá algum prazer. Saber o facto de onde é que vem aquele alimento que estamos a consumir, como é que foi produzido, por quem é que foi produzido, onde é que foi produzido, e perguntar às pessoas, porque os produtores que estão no mercadinho da agricultura biológica, por exemplo, mas podiam ser outros, têm essa disponibilidade de mostrar, dar a conhecer como é que fazem, e com isso vem tudo uma tradição que por trás de cada pessoa que produz os seus alimentos está uma vida, está o seu próprio conhecimento, e essa troca, isso é uma das coisas que me inspira, que é, quando eu vou ao mercadinho da agricultura biológica, muitas vezes eu nem compro, às vezes até tenho as coisas, mas costumo ir lá. Eu costumo ir lá antes de ir para o trabalho, antes das 9 costumo ir lá, e às vezes até só tiro uma fotografia para lembrar às pessoas que lá está, é inspiradora, que o mercadinho está lá e é à quarta-feira. Mas às vezes aquela conversa com o produtor de manhã ou com outro consumidor que foi lá fazer uma troca de uma receita. Exato. As pessoas lá veem muitas vezes no mercadinho da agricultura biológica, têm produtos que não existem no mercado convencional. Coisas que as pessoas nunca viram, canónicos, pastinacas, tupinambos, coisas que as pessoas não conhecem. Eu vou ao mercadinho biológico e não reconheci nenhum deles. Mas depois nós não sabemos o que é aquilo e perguntamos, mas para que é que usa isto? O que é que faz? E as pessoas, o produtor diz, eu uso para salada. Vem o consumidor que estava ao lado a ouvir, eu uso para sopa. E pronto, e ali gera-se. Não é uma inspiração, é uma troca mesmo de experiências que depois leva a que nós mudemos um bocadinho a nossa vida. E é esse facto, e só isso já é uma comunhão com a natureza. Portanto, o que tu colocas aqui é um pouco o viver em comunidade, não é? Portanto, a ter a sensibilidade de ver em cada oportunidade da nossa vida, por mais simples que seja, tem um significado muito maior do que... Claro que sim. E depois pôr-se sempre um bocadinho de cada um de nós. E a arte de viver é isto mesmo. A arte de viver é saber aproveitar cada momento que nós temos, não é? Cada tarefa que nós temos, saber aproveitá-la da melhor forma possível. Ora, Sílvia, obrigada. Tu foste mesmo uma grande inspiração e acho que todos aqueles que tiverem o prazer de nos ouvir poderão sentir-se inspirados para começar a fazer algumas mudanças e começar, por exemplo, por esta, de tão simples, não é? Estar mais atento àqueles com quem nos cruzamos, não é? E comungar, partilhar aquilo que sabemos e receber aquilo que os outros têm para dar. E é este também o propósito do nosso podcast, partilhar estas autenticidades. Obrigada a todos.